Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, estamos hoje, dando continuidade aqui na nossa palavra de Deus. Nós estávamos meditando no dia de ontem, em Mateus, capítulo 19, dos versículos 1 até ao 14, que é acerca do divórcio, Então vamos dar continuidade aqui. Vamos ver se nós damos conta de fechar essa mensagem hoje nesse vídeo aqui, tá certo? Que é o seguinte, acerca do divórcio. Mateus capítulo 19. E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes, e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? E ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador o fez macho e fêmea? E disse: portanto deixará o homem pai e mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, que o receba. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então, irmãos, nós vamos pegar algumas referências aqui para poder ajudar os irmãos na elucidação, no melhor entendimento possível desta palavra, Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vamos pegar aqui a primeira referência. Nós vamos louvar, glória a Deus, aleluia, Jesus. Vamos pegar aqui em Romanos capítulo 7, versículos 2, Glória a Deus, aleluia, Jesus, que diz o seguinte: porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for do outro marido. Mas, morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for do outro marido, Então, essa mensagem é clara, ela é explícita, para que haja um perfeito entendimento, de acordo com a lei, a mulher se separar do marido, ou vice-versa, tanto faz, não pode o marido não pode ter outra esposa e a mulher também não pode ter outro marido, enquanto um dos dois estiver vivo, Somente após o falecimento de um, aquele que ficou vivo pode casar de novo de acordo com a lei,
de acordo com a lei de Deus, para não ser adúltero ou adúltera, né? Vou ler de novo para que os irmãos não tenham dúvida. Mesmo assim, eu digo aos irmãos e às irmãs de um modo geral, né, que querem ter uma vida santificada de corpo, alma e espírito, que ao passar por essas mensagens no vídeo, né, você passou uma vez, teve alguma dúvida, volta ao vídeo atrás um pouquinho, atrasa ele um pouquinho novamente, faz isso na mão mesmo, né? Você tocando ali na tarja vermelha, o vídeo pausa ele, faz aquela bolinha, você riça ele para trás, que ele volta, você passa quantas vezes você quiser, você precisar, até você ter um perfeito entendimento da referência, né? Tanto do que eu estou falando, como também da referência, né? Eu falo, agora a referência é que sela, né? Eu passo a mensagem, dou a referência e os irmãos vão lá e conferem, lê, relê, pede a Deus entendimento para você ter certeza do que você está lendo, do que eu falei, do que você está lendo, se realmente é isso mesmo que eu falei, tá certo, irmãos? Tá? Então, Romanos, capítulo 7, versículos 2 e 3, está escrito o seguinte: porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for do outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei. E assim não será adúltera, se for do outro marido. Ou seja, o casamento de um crente, tanto faz homem como mulher, só é permitido com a morte de um dos cônjuges, né? Não é permitido separar. Se por um acaso separar, divorciar, desquitar, tem que ficar sozinho, sem o homem sem mulher e a mulher sem marido, até que um dos dois seja falecido. Falecendo um ou outro, aquele o viúvo ou a viúva tem direito de casar novamente sem problema nenhum. Aí ele não será manchado pela lei do adultério, tá bom, irmãos? Tá? Amém? Vamos ver mais aqui uma referência também que está aqui. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. 1 Coríntios, né? 1 Coríntios, aqui no versículo 39. 1 Coríntios, versículo 39. Eu estou fazendo questão de mostrar para os irmãos referências do Novo Testamento, porque tem muita gente que ignora o Velho Testamento, né? Que acha que o que vale é só o que está no Novo Testamento, né? Então eu dei ontem, no vídeo de ontem, várias referências do Velho Testamento e também algumas do Novo, né? Então, hoje eu estou nesse vídeo de hoje, eu estou lendo só do Novo Testamento para os irmãos verem que é coisa nova, é coisa após a vinda após o nascimento de Jesus e o seu ministério aqui, que ele implantou, né? Então, de modo que tudo isso foi escrito depois de Cristo, para os irmãos terem um perfeito entendimento e ver que não tem por onde escapar. Tem que ler, tem que entender. Se quiser praticar, pratica. Se não quiser, é problema de cada um, de acordo com o seu entendimento, e que cada um arque com as suas próprias consequências, tá certo? Tá? Glória a Deus, aleluia, Jesus. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 39, está escrito assim: a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que o marido vive, mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? Vamos ler de novo, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 39. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que o seu marido vive, mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Nós temos mais uma referência aqui. Glória a Deus. Deixa eu ver. Aleluia, Senhor. 1 Coríntios. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Romanos 7:2, né?
1 Coríntios 7,39. Não, é só essas duas mesmo, por enquanto, nesse selecionamento de hoje aqui, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Não tem mais nada separado aqui para nós poder fazer a meditação aqui. Mas eu queria meditar um pouquinho com os irmãos aqui nos 3 versículos final dessa mensagem, né? Que é os versículos 10, 11 e 12, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Que diz o seguinte, né? Vamos voltar mais um atrás, pegar do 9 até o 12, né? Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. Jesus falando, né? Jesus falando. Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? E o que casar com a repudiada também comete adultério. Então vocês vejam, irmãos, que existe uma barreira, né? Uma barreira entre os dois adúlteros, né? Após ser descoberto, né? Esse é o adultério no casamento, né? No casamento, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério, né? Disseram-lhe os seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmo por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, que receba, né? Só voltando um pouquinho aqui, irmãos, quando Jesus disse aqui que pode, a não ser por causa de prostituição, Jesus está falando do consentimento para o desquite, o divórcio, a separação, e não para um novo casamento. Ficou muito claro no vídeo de ontem, né? Quem estiver vendo o vídeo de hoje e achar que então é permitido, Jesus está dizendo que é permitido casar de novo, não, ele não disse isso, ele disse que é permitido a separação por causa da prostituição, pode separar, e se caso a pessoa ofendida não perdoe, então aí pode separar, mas não pode casar de novo não, tá? Recorre ao vídeo de ontem que vocês vão ver tanto o explanamento da palavra, a meditação, o explanando da palavra, como também as referências que eu dei, tá bom? Tá? Então são todas claras e transparentes, tá bom, irmãos? Tá? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? Disseram-lhe os seus discípulos: se é assim a condição do homem relativamente à mulher, então não convém casar. Ou seja, eles ficaram assustados, né, com a afirmação aqui de Jesus sobre esta situação, né? Então, de modo que aí Jesus afirmou para eles, dizendo: eles, porém, lhes disse, nem todos podem receber esta palavra, né? Mas só aqueles a quem foi concedido. Ou seja, é mais ou menos a mesma coisa de quando Jesus faz as parábolas e fecha e diz, né? Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, né? Então, da mesma forma, é isso aqui, né? Esse entendimento dessa situação aqui que Jesus acabou de falar, né? É para quem foi concedido entender, né? Não é para todo mundo entender mesmo, né? Somente para aqueles que é para entender as parábolas que Jesus tem falado, né? Que ele falou, está escrito e continua falando através da boca da palavra de Deus, né? Que está na Bíblia Sagrada, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Né? Ou seja, é necessário buscar de Deus a graça, o conhecimento, a sabedoria e, sobretudo, o entendimento. Que o Senhor nos concede o entendimento para entender com clareza o que diz a palavra de Deus, independente de ter ou não ter referência. Amém, irmãos? Glória a Deus, glória a Jesus. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados
pelos homens, né? Então, irmãos, por que há eunucos que assim nasceram, né? Ou seja, eunucos que Jesus refere aqui homens, né? Há homens que assim nasceram do ventre da mãe, são os homens, né? Os machos, né? Porque a Bíblia trata homens, tanto homem quanto mulher, né? Então, quando ela fala eunucos, está falando só dos machos, não está falando das fêmeas, tá bom, irmãos? Tá? Glória a Deus, aleluia, Jesus, de acordo com a palavra de Deus, eu estou repetindo, tá bom, irmãos? Tá? Não me interprete mal, pelo amor de Deus, tá? Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, né? E há eunucos que foram castrados pelos homens. E os eunucos que nasceram assim do ventre da mãe, irmãos, a gente pode observar na sociedade, né? A gente, desde quando era menino, a gente nasceu, tínhamos aquele monte de amigos, fomos crescendo junto ali, junto com os amigos crescendo junto com a gente, e você vai percebendo que tem alguns que são meio desligados, né? Eles não têm muita preocupação com as coisas que no geral todos fazem, né? Procurar baile, procurar festas, procurar as meninas. Ele fica mais isolado, mais tranquilo, mais sossegado. Ele não dá muita importância, não. Ele deixa a coisa de forma assim tranquila, de maneira que você nunca vê ele preocupado, ligado à mulher em hipótese alguma, né? Pessoa simples, humilde, pessoa séria, mas completamente desligado, né? Então, este é desse que Jesus disse primeiro aqui, porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe. Ou seja, ele é realmente desligado, ele não está nem um pouco preocupado com mulher, com festas, com bailes, ele é tranquilo e sossegado, como se diz por aí, né? E você vê que o tempo vai passando, você não vê ele com namorada, você não vê nada disso acontecer, e então as pessoas, de um modo geral, né, a expressão que as pessoas dão para essas pessoas, eles chamam essas pessoas de beatos, né? Porque a pessoa nasce, cresce, não namora, não casa, não está nem um pouco preocupado, vive por si próprio, para a mãe, para os irmãos, ali sossegadinho, tranquilo. Então esse é o tipo de eunuco que assim nasceu do ventre da mãe, né? E há eunucos que foram castrados pelos homens, né? Ou seja, né, tem homens, né, que infelizmente a sociedade, né, acaba fazendo isso com ele, né? Acaba de um modo geral, né, acaba discriminando de alguma forma, acaba essa maneira de preconceito, de várias coisas, e aquela pessoa acaba perdendo o ânimo de realmente ser uma pessoa que pratica da mesma forma tudo aquilo que os outros praticam de um modo geral, né? Esses são os castrados pela sociedade, né? Que Jesus menciona aqui, porque e há eunucos que foram castrados pelos homens, né? Então, quer dizer, os homens acabam deixando ele numa situação de constrangimento, ele se sente meio menorizado, e a vida passa, e assim acontece, você também não vê ele ligado a mulher nenhuma, de hipótese alguma, de um modo geral, né? Você às vezes não entende muito bem, mas você também, a gente acaba deixando para lá, porque não é dar conta da gente, né? Então, estes são os castrados pelos homens, né? E há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus, né? E Jesus fecha, quem pode receber isso, que o receba, né? E quem são os eunucos, né? Ou seja, os homens que se castraram por causa do reino dos céus, né? Muitos vivem exclusivamente para Cristo, né? Fazendo a obra de Deus, desligado, aí não tem mulher, não tem filho, não tem família para poder segurar, porque acaba impedindo de uma forma ou de outra, porque precisa dividir a atenção com a esposa, com os filhos, precisa cuidar, né? Não pode abandonar, né? E às vezes ele faz o propósito de ser, são principalmente os nazireados de Deus, né? Os nazireados de Deus são homens que cuidam exclusivamente da obra de Deus, do altar do Senhor, né? Vou dar o nome de dois aqui para os irmãos terem um entendimento aqui e conseguir entender melhor o que é um nazireado de Deus. É um homem que faz um propósito, as mães às vezes fazem, né?
um propósito com aquele filho. Foi o caso de Ana com Samuel. Samuel era um nazirado de Deus. A Ana fez o propósito, os irmãos conhecem bem, né? E Samuel viveu a vida inteira exclusivamente para Jesus, para Cristo, né? E o outro grande também, muito grande, o apóstolo Paulo, que também fez esse mesmo propósito de não se envolver com mulher, de viver sozinho, sem mulher, né? Ele afirma em 1 Coríntios 7 também da mesma forma, né? Falando sobre isso, para que ele não tivesse nenhum envolvimento com mulher, para viver exclusivamente para Cristo, né? 1 Coríntios 7, glória a Deus, aleluia, Jesus. 1 Coríntios 7, apóstolo Paulo afirma isto, 7:2, aleluia, Jesus, louvado seja Deus. 1 Coríntios 7, apóstolo Paulo afirma isso. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Como eu como, sozinho, sem mulher, para que não haja nenhum empecilho. Eu saio a hora que for preciso, eu saio a hora que eu quiser, para ir onde for necessário, não tenho nenhum impedimento legal que me impeça de estar indo, eu posso sair e ir. Então que ficasse como ele. O apóstolo Paulo não tinha mulher, não tinha esposa, não tinha namorado, não tinha nada para impedir. Era ele de cá e servindo a Cristo, fazendo a obra de Deus e pronto, e acabou. Então assim ele viveu, né? Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu, ou seja, sozinhos, sem ninguém, cuidando apenas da obra de Deus, tá certo? Mas, se não podem conter, casar-se, se não podem conter, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Todavia, aos casados mando eu. Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Essa referência está em 1 Coríntios 7, dos versículos 8 até ao 11. Tá certo, irmãos? Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu, ou seja, sozinho, sem mulher, né? Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Todavia, aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher se não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Ou seja, luta, esforça, peleja, faça o que for necessário, né? Mas não se aparte, permaneçam juntos, venha o que vier, enfrenta tudo, né? Com fé em Deus, com coragem, pedindo Deus a graça, ainda que tenha, porque o próprio apóstolo Paulo afirmou que ambos teriam tribulações na carne casando, né? Mas se nós lutarmos e esforçarmos, né, a gente consegue superar, passar, né, ainda que não brigue, que fique de mal, mas que não separe. Aguenta firme, que a vitória é nossa pelo poder do sangue e o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? E separar quando chegar a morte, né? Quando chegar o dia, então que somente a morte nos separe, conforme foi feito o juramento o dia que você casou com a sua jovem que você escolheu para o seu casamento, para você casar, para ser sua companheira para a vida toda. Amém? Deus abençoe, um forte abraço a todos e a paz do Senhor Jesus. E amanhã estaremos de volta com um novo vídeo em nome do Senhor Jesus. Amém?